E aí, tudo bom? Hoje é meu último dia com emprego, decidi pedir demissão. Eu sei que é uma coisa que dá medo em muitas pessoas largar o emprego, então eu decidi gravar, porque sei lá, vai que inspira vocês. Eu vim aqui num ponto turístico da minha cidade para tomar café da manhã, o último dia, né? Também de trabalho, decidi me render a algumas indulgências. Uma delas foi acordar 1 hora mais tarde, eu acordo geralmente 6 horas da manhã, hoje acordei de 7. Tomar café da manhã, que geralmente eu não tomo, mas por uma questão de tempo, sabe? Eu trabalho como, o meu cargo é de diretor numa agência de publicidade. E aí eu sempre chego antes do horário, né, de trabalho, pra quando o pessoal chegar eu já tá lá, né? Eu chego geralmente uns 30, 40 minutos antes. Aí hoje eu, pô, foda-se, cara. O que é que os caras vão fazer? Vão me demitir? Eu saí do ensino médio em 2016. Desde que eu saí do ensino médio que a minha vida se resume a trabalho. De manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. Assim como a maior parte da população brasileira. Por isso que eu tô falando sobre, porque eu acho que vai ter muita identificação. Eu não achei que fosse ter tanta gente caminhando, cara. E aí eu tô me sentindo desrespeitoso comendo pizza enquanto a galera caminha de 7 horas da manhã. Eu pedi demissão do meu trabalho segunda-feira. Hoje é sábado. Eu não quero incentivar vocês a largarem o seu emprego. Todo emprego é ruim. Nenhum emprego é bom. Nenhum trabalho vai ser bom. Nenhum trabalho você vai se sentir realizado, você vai se sentir satisfeito. Essa é a maior mentira que existe. Você não vai ser feliz em nenhum lugar. Então procure um lugar onde você consiga conciliar salário com saúde mental. Que você vai ter que abrir mão um pouco da sua saúde mental. Só que se o salário for bom o suficiente, você consegue compensar com hobbies, compensar com descanso, sabe? Ainda não jantei. Vocês aceitam uma quiche? Não sei se tá dando pra ver aí, mas quiche. Eu fiz ela ontem. Olha o SMR. Me demiti, acabei de chegar em casa. Cara, foi de boa, foi mais de boa do que eu imaginava. E ao mesmo tempo foi menos de boa do que eu imaginava, né? Claro que os caras ficaram meio que com raiva. Deixa eu limpar aqui a lente. O que eu vou fazer agora? Arrumar meu quarto, preparar um lugarzinho pra trabalhar e começar a trabalhar, né? Eu acho que eu trabalho tanto. Não sei, parte um pouco de ambição, acho que parte um pouco de meio social, sabe? Meus pais, eles, desde que eu me entendo por gente, eles trabalham de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. Meu pai é um cara que ele acorda de manhã muito cedo para ir trabalhar, ele volta na hora do almoço e aí ele almoça, trabalha um pouco mais por fora de algumas coisas que ele pega para ele, depois ele volta para o trabalho à tarde, ele volta para casa de noite, trabalha mais. Às vezes eu entro no quarto 11 horas da noite e ele tá lá trabalhando, né, no notebook. E meu pai é contador, então quem é contador aí sabe que é um trabalho que suga a alma da pessoa e é um trabalho infinito. E isso sábado e domingo, né, domingo a domingo, desde que eu me entendo por gente, cara, sério, desde que eu sou muito criança. E minha mãe também. Bom, e é isso. Dei uma geral aqui no quarto. Uma geral. Liguei pra uma galera que eu conheço, uns amigos. Eu falei, uns ex-clientes também. Eu falei, bicho, tô aberto a trabalho. Tiverem precisando de alguma coisa. Falei o que é que eu posso oferecer. Entrem em contato. Já fechei 2. Então, assim, dinheirinho, só um pingado já vai ter, tá ligado? E outra coisa, assim, se você tá pensando em deixar o seu trabalho, não me use como inspiração. Meu caso é muito específico. Eu tenho experiência com venda, eu tenho experiência com prospecção. Eu venho trabalhando independente há muito tempo, então eu sei oferecer meu serviço. Eu sei chegar num cliente, tá ligado? Eu me garanto, eu fico tranquilo porque eu sei me virar. Se você não tem essa experiência, se você não tem algo garantido, não sai do seu trabalho. Minha mãe, ela sempre foi autônoma. No começo ela era costureira, depois ela virou manicure, depois ela virou artesã. Hoje ela trabalha com artesanato. Só que ela trabalha com aquele artesanato, tipo assim, pra lembrancinha, sabe? Então sempre tem trabalho, sempre tem demanda. E é uma demanda muito constante de domingo a domingo, principalmente agora que vai ter Dia das Mães muito próximo, né? Dia das Mulheres, quer dizer. E aí tem muito trabalho, ela quase nunca dá conta, tem sempre que chamar alguém pra ajudar, então é sempre de domingo a domingo. E no caso dela eu acho ainda pior porque não tem benefício, se ela parar de trabalhar ela não recebe. Ela tentou se aposentar recentemente por conta de alguns problemas de saúde, não conseguiu porque não tinha contribuição. Então, cara, assim, de todos os lados você tá fudido. Se você for pra CLT, você tá fudido. Se você for ser autônomo, você tá fudido. Olha, cara, tá chovendo, bicho. Pô, eu moro no sertão, né? Eu moro no interior do sertão potiguar. E tá na época de chuva e eu vinha muito mal, cara, porque eu não tinha ainda testemunhado uma chuva durante a semana. Eu amo, cara. Eu tava real, cara. Eu tava triste porque eu não tava conseguindo experienciar ela, sabe? Viver as chuvas. Porque eu tava trancado, trabalhando, né? Numa empresa, pô. Ô, coisa bonita. Teve uma época que minha mãe teve uma lojinha aqui em casa e aí nessa lojinha tinha um computador. Nesse computador, o pessoal uma vez instalou o Corel e eu comecei a mexer no Corel,
comecei a gostar dessa parte visual, né, de fazer cartãozinho de visita. Então minha mãe foi quem me empurrou para isso. Meu filho faz aqui tal coisa, faz um cartão aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Ela faz a mesma coisa hoje com a minha irmã. Era para ajudar ela, acabou que muito cedo, isso aí, antes, pré-adolescente ainda, já comecei a ganhar um trocado com design. Então eu tentei fazer faculdade 2 vezes, eu vi que aquilo ali não ia me dar dinheiro, e aí eu saí. Muita gente me pergunta como é meu processo criativo, então eu vou mostrar aqui para vocês. Geralmente eu escrevo os meus textos em cadernos. Eu tenho vários cadernos, eu compro eles de fardo. Vocês vão ver sempre vários cadernos espalhados por todo lugar. Sempre que eu for gravar assim do meu dia a dia. E aí todo dia eu escrevo um pouquinho neles, né? Isso é algo meio que ritualístico, sempre que possível eu tô escrevendo. E às vezes saem ideias muito boas, né? Ideias de roteiros. Aí o que eu faço? Eu tenho um arquivo aqui no Trello, uma área de trabalho no Trello, só comigo. E aí eu vou colocando esses roteiros lá. E eu vou melhorando eles, né? Então, por exemplo, do caderno, ele sai muito cru. Então eu preciso dar um tapa nele para ele ficar bonitinho. Depois que ele tá bonitinho, ele tá pronto para ser gravado. E aí eu consigo, por exemplo, hoje eu quero gravar. Então vou tirar o dia para gravar e editar vários vídeos. E aí eu venho aqui, vejo nos graváveis quais são os roteiros e eu vou organizando eles em ordem de qual eu quero postar primeiro. E aí as imagens, cara, geralmente eu vou vivendo minha vida e conforme eu vou fazendo coisas diferentes, né? Tipo, hoje eu vou em tal lugar, vou fazer tal coisa, eu gravo. E aí essas gravações, depois quando eu faço os vídeos, eu venho aqui no meu iCloud e seleciono a que eu acho que combina mais com aquele vídeo. E aí logo quando eu saí do ensino médio, eu fui morar com um primo meu em Natal. Esse meu primeiro era programador, ele trabalhava com sites, ele ganhava muita grana com site. Eu ficava, caramba, eu quero fazer isso também, eu quero ganhar muita grana. E aí eu comecei a estudar a parte visual dos sites, né, o front-end. E aí eu comecei a vender sites pra galera. Como é que eu fazia? Eu olhava, tipo assim, uma barbearia que tava dando certo, aquelas barbearias de futebol, logo quando começou essa onda de barbearia, né, que a galera ganhava muito dinheiro com isso, tinham poucas, barbearia tematizada, que era tudo de futebol, não sei o que, tal, tal, tal. Eu lembro que na minha cidade só tinha uma, e ela era muito famosa, todo mundo queria ir lá porque tinha cerveja na barbearia. Puta que pariu, a barbearia vende cerveja, cara. Uau, somos muito macho, tá ligado? Dessa vibe. E aí eu fazia site, né, eu fazia a parte visual, fazia já no Photoshop, chegava pra galera e vendia. E aí o cara se virasse pra conseguir um programador, o cara com todos os arquivos ele conseguia montar o site, né? Pra essa barbearia em específico eu não consegui vender, mas para outros negócios eu consegui ainda vender alguns. Eu vendia na época R$ 150. Hoje em dia eu calculei na calculadora do Banco Central de inflação, deu R$ 270. 3h30 da manhã. Eu acho que meu corpo ainda tá acostumado a dormir só 5 horas por dia. Acordei sem sono, basicamente. Ontem eu aproveitei para editar alguns vídeos, né? Gravei, editei 2 ainda. E aproveitei para botar a cabeça no lugar, né? Organizar as ideias, ver o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia focar. E é isso, acho que eu vou iniciar o dia mais cedo. Que eu tentando dormir, eu simplesmente não consigo. Então, tipo assim, na época meu pai me dava R$ 170 por mês. Esse valor eu lembro específico, era um valor meio quebrado, mas meu pai me dava R$ 170 pra me ajudar, né, a me sustentar, porque foram algumas circunstâncias meio complicadas que me fizeram precisar sair de casa pra ir morar em Natal. Não foi uma escolha minha, foi uma coisa que meio que aconteceu. E aí, qualquer troco que entrava já ajudava muito, tá ligado? Eu já podia fazer ali alguma coisinha, só que eu tinha muito essa de que eu queria enriquecer. Cara, acordei com uma gastrite fodida hoje. Já vinha alguns dias, na verdade, né? Ela vinha piorando, ela vinha escalando, né? Começou fraquinha e hoje, porra, tava foda, cara. Carnaval, né? Bebi muito, comi muita besteira. Muito café também, porque eu tava trabalhando, né? Então passava o dia tomando café e o café da empresa é um petróleo, bicho. Eu gosto de café fraquinho, sabe? Isso aqui é, por exemplo, dessa cor. Eu comprei um omeprazol, né, cara? Vamos ver aí se dá uma segurada. Cara, o meu passatempo era fazer planilha e eu ficar calculando quanto tempo eu ia levar pra ser milionário. Eu juro pra vocês, eu era psicótico nesse nível. Eu abria planilha e ia lá, se eu colocar R$ 50 todo mês, rendendo tanto por mês, quanto tempo vai demorar pra eu ser milionário? Eu olhava assim e falava, caralho, vai demorar demais, puta que pariu. E se eu colocar 150, tá ligado? Todo mês. Aí eu calculava lá, eu falava, nossa, ainda vai demorar muito, vai demorar, tipo, sei lá, tipo, 30 anos. Se eu colocar, tipo, 1.000 conto,
Aí eu olhava assim, caramba, 1.000 conto, eu consigo ser milionário muito rápido, então eu tenho que ganhar 1.000 conto por mês, tá ligado? Era a minha meta. E isso foi tocando a minha vida por muito tempo. Aí eu larguei a primeira faculdade, lá em Natal, não tava dando muito certo também, morar de favor em casa de parente é uma merda. E aí eu comecei a trabalhar com algumas outras áreas, mas sempre ali na área do design. Aí surgiu essa questão do social media. Um amigo meu pediu para eu fazer um folder para ele, de uma empresa que ele tá abrindo. E aí ele me mandou o pré-folder que ele fez, né? A primeira coisa que eu vou fazer é dar um tapa na copy, nos textos. Deixar uns textos mais enxutos, um pouco mais persuasivos. E aí depois eu vou layoutar e fazer uma arte bacaninha para ele, cara. E aí vocês vão acompanhar esse processo comigo. Eu lembro até hoje quando uma amiga minha veterinária chegou pra mim e falou: cara, veio um cara aqui na minha clínica me oferecer um serviço pra fazer postagem pro meu Instagram. Eu olhei assim e falei: caramba, eu consigo fazer isso, cara. Quanto foi que ele te cobrou? Ela falou, na época acho que era tipo assim, R$20 por postagem. Eu falei: poxa, dá um dinheiro legal. Eu faço rápido a postagem, dá um dinheiro legal. Comecei a trabalhar nessa área. Na época foi minha primeira experiência CLT também. Eu fui contratado por uma empresa de certificado digital. Eu fui vendedor porta a porta. Eu ia nas empresas. Quando é que o seu certificado vai vencer? Eu faço certificado, tal, não sei o que, beleza. Ia nas cidades vizinhas também. Meu pai é contador, como eu já falei. Então facilitava muito porque ele tinha acesso. Ele sabia quando ia vencer. Então eu já ia, tipo, na data, entendeu? Eu ia, tipo assim, na semana que o negócio ia vencer, o cara ficava, uau, que coincidência. Eu falava, né, rapaz, que coincidência. Meu amigo, ele me mandou esse panfleto. Como vocês podem ver, tem muito texto. Então, o que foi que eu fiz? Primeiro foi dar uma lida, ver o que era importante aqui, qual era a mensagem que ele queria passar. E aí, destrinchei, né, e criei um outro documento só com o mínimo de texto possível para passar aquela mensagem da forma mais fluida possível e mais persuasiva também. Como ele é um cara que ele já tem um certo conhecimento de business, ele é um cara que tem uma cabeça muito boa assim para conversar com o empresário, então o texto dele estava muito bom, era só mesmo cortar a gordura. E aí depois eu fui para o Photoshop layoutar. Layoutar é colocar os espaçamentos, colocar mais ou menos onde os textos vão ser. Confia no processo, tá feio, mas porque não vai ser assim. Eu ainda vou ajustar fonte, ajustar espaçamento, vou colocar imagens, vou colocar fundo, né? Vou deixar bacaninha ali. Eu tava só mais ou menos colocando onde que vai ser. É o alicerce. Isso aqui que eu fiz no Photoshop é o alicerce. Mas é isso, cara. Foi um bom trabalho, eu gostava, ganhava bem. Isso ali 2017, ganhava uns 2.000 no mês, sabe? Porque eu ganhava uns 250 por certificado que eu fazia muito certificado. Eu consegui tirar uns 2.500, tá ligado? Eu fui juntando esse dinheiro, recebi e acabei, por um acaso do destino, recebendo uma proposta de uma agência em Vitória, no Espírito Santo. Eu tava com o dinheirinho guardado, eu falei, cara, eu vou, tá ligado? E fui. Sempre nessa, tipo, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Então eu tava ganhando 2.500, morando na casa dos meus pais, com um trabalho fácil, tá ligado? Trabalhando ali. Dava pra eu ter focado nisso, entendeu? Só que eu queria mais. E aí nessa agência, tipo, não, cara, eu vou estar no Sudeste, lá é onde rola dinheiro, vou lá fazer dinheiro, tal. Fui lá pra ser estagiário, comecei como estagiário, ganhando 700 conto, mas eu tinha dinheiro guardado. Consegui guardar um dinheiro desse tempo, desses certificados. Me ajudou a ficar lá um tempo bacana, fiquei num pensionato e tal. E foi de longe a pior decisão da minha vida, foi a época mais difícil da minha vida, cara. Porra, cara, eu literalmente passei fome. Rapaz, eu tô tão aéreo que eu fui fazer um pão pra a janta hoje. Eu fiz ele de manhã. Aí quando é meio-dia, eu olhei assim, o pão não tinha fermentado. Eu fiquei, mas rapaz, o negócio... Será que é porque tá muito frio, porque tá chovendo e aí tá atrasando um pouco? Mas não tem condições, pô. Tá frio, mas também não tá frio, entendeu? Tá frio assim, uns 30 graus, né? E olha lá, se não for 35. Mas tudo bem. Deixei aí pra ver, né? Botei ele em cima da airfryer. Fizemos o almoço e aí quando foi depois do almoço fui dar uma olhada, nada da massa ter crescido. Eu falei, rapaz, não é o frio não. Eu acho que foi a desgraça desse fermento que tá sem prestar, mas não é possível, cara. O fermento tá novinho, pô, ainda nem abriu o pacote. Ô, porra, ainda nem abriu o pacote, eu não tinha botado fermento. Aí o que eu fiz foi, botei o fermento numa água, misturei e aí coloquei bem pouquinha água, tipo assim, um dedinho de água, misturei o fermento, aí joguei na massa, misturei e aí ele voltou a fermentar, quer dizer, começou a fermentar, né? Eu tava em Vitória quando teve a primeira morte por Covid, pra vocês terem aí um parâmetro, né? Eu lembro que foi até uma funcionária doméstica, cara, de uma família de rico, que os caras tinham viajado e aí obrigaram a mulher a trabalhar, a mulher acabou morrendo. Foda. Trabalho é uma merda, tá vendo? Espero que as moscas não estejam consumindo aqui a minha quiche. Vocês vão estar com visão, eu não. Cara, diazinho cansativo, viu? Fiz
Muita coisa. Desempregado, né? Tem mais que trabalhar mesmo, porra. O cara tá desempregado, ele ficar vagabundando é foda. Tem mais que se fuder mesmo. Então, assim, fiz muita coisa, mas não fiz mais do que a minha obrigação. Tô aqui com minha gata agora deitado, são 7 horas da noite. Que sono. Eu tô morto, bicho. Eu nem consegui. Eu nem lembrei, na verdade, né, de gravar as outras coisas que eu fiz ao longo do dia. Mas, por hoje é só, cara. Eu tô com muito sono, bicho. Acho que eu vou tentar dormir cedo. Eu tava olhando, inclusive, saiu a matrícula da universidade, né, da faculdade. Eu tava olhando os horários. Vão ser, tipo, 4 horas seguidas do mesmo professor, cara. Vai ser uma disciplina por dia. Ó, que merda, cara. Poxa, se eu soubesse que eu não ia ficar no trabalho, eu tinha escolhido o turno integral. Muito melhor. Na verdade, se eu soubesse que eu não ia gostar muito da empresa, que eu ia querer sair, eu teria ido pra João Pessoa, né? Tinha passado lá em comunicação. Mas é isso, cara. Eu não tenho muito arrependimentos, não, sabe? Eu acho que a vida é o que ela é e as coisas acontecem e pronto, acabou. Não dou muita importância a isso, não. Gostaria muito de ter voltado pra João Pessoa. Só que eu tô aqui, se eu tô aqui, agora é tirar o melhor daqui, sabe? É isso, 5 anos aí da minha vida agora até eu conseguir um diploma. Mas é isso, cara. Dado esse panorama, eu não vou me estender muito, porque senão vai ser 30 minutos só falando das minhas experiências profissionais, que são muitas. Mas basicamente, eu fui trabalhando, fui seguindo nessa vida desde os meus 16 para 17 anos. Quando eu cheguei com 25 anos, eu tava praticamente casado, morando com a minha namorada. A gente tava assim caminhando para comprar um apartamento. Tava dando tudo certo. Tava com o Cozidone, eu tava ganhando o máximo que eu já ganhei na minha vida. Eu ganhava por volta de 8 a 12 mil por mês. Era meio variável, mas era sempre nessa faixa, de 8 a 12 mil por mês. Que eu tinha produção de conteúdo com o Cozidone, eu tinha serviços que eu pegava por fora, tá ligado? Deu pra, tipo assim, curtir, deu pra mobiliar um apartamento, comprar televisão, tipo, 52 polegadas, tá ligado? Smart TV, OLED, os caralho. Deu pra comprar um apartamento, sacou? Da entrada, no caso. Um dia, meus queridos, acordei feliz, recebi um Pix. Acordei, já tava com um comprovantezinho ali do lado, a mensagenzinha do WhatsApp, opa! Um ex-cliente meu, cara, de dezembro, um serviço que eu fiz pra ele, não foi em dezembro, foi em novembro, tá ligado? E aí o cara ficou meio apertado, não conseguiu me pagar, e aí eu fiquei tipo, poxa, pensei que tinha perdido já, tá ligado? É um cara muito gente boa, um cara que eu gosto muito, então eu não fiquei cobrando, porque eu imaginei que ele tivesse numa situação meio apertada, sabe? Mas é isso, cara, acordei hoje de manhã já com um Pix na conta, porra, hoje eu vou sair pra beber, Um dia antes de eu fazer 25 anos, eu acordei de madrugada, tendo um ataque de pânico, chorando, cara. Chorando porque eu lembro que eu sonhava com a morte. Sonhava que a vida simplesmente acabava, que eu tava, tipo, no meu último instante de vida. Quem já teve ataque de pânico sabe que é exatamente isso. Tipo assim, é como se você estivesse no seu último instante de vida, tá ligado? E eu sentia que eu tinha jogado a minha vida fora, porque eu tava com 25 anos e eu não tava feliz, sabe? Tipo, eu tava ganhando bem, tava com uma vida encaminhada, tava pra me casar, mas, cara, na verdade mesmo, eu tava num relacionamento merda, tava trabalhando com algo que eu não gostava, eu tava fazendo tudo pelos outros. E eu tinha aberto mão da minha juventude pra isso. Eu tinha aberto mão da minha juventude pra conquistar uma coisa que eu não queria. E aos meus 25 eu comecei a questionar toda a minha vida, sabe? Eu tô com 26 hoje, caminhando pros 27. E eu comecei a questionar toda a minha vida, todas as minhas decisões. Eu comecei a questionar o que era isso que eu queria. E veio a pior momento da minha vida, que foi eu ter que confrontar o fato de que eu não tinha personalidade. Minha personalidade era trabalhar. E aí foi quando eu lembrei dos meus pais. Eu fiquei, cara, se eu continuar nessa, eu vou ser igual meus pais. Meus pais conquistaram uma vida confortável. Meus pais trabalham até hoje. Eles ainda não se aposentaram. Ainda trabalham no mesmo ritmo, domingo a domingo, manhã, tarde e noite. Cara, a gente tem uma vida confortável, bicho. A gente tem uma casa massa, forrada, na cerâmica, tá ligado? É num bairro pobre, no interior, mas tem um carro, tá ligado? Um carrinho massa, uma HB20S. 2014, mas classe média, vida de classe média. Houve muito sacrifício da parte deles, mas é visível que meus pais não são felizes, assim como provavelmente os seus também não são, porque eles não têm propósito na vida. Meus pais não têm amigos, meus pais não saem de casa, meus pais não vão pra uma festa, meus pais não bebem, meus pais não vão pra igreja, meus pais não... Simplesmente eles não fazem nada. A vida deles é trabalhar, a vida deles é essa corrida constante por dinheiro. E eu sei que eles vão ter o mesmo confronto que eu tive aos 25, eu sei que eles ainda vão ter. E vai ser muito pior pra eles, porque vai ter menos tempo pra correr atrás, sabe? Eu espero que os dois simplesmente vão assim de uma hora pra outra, não chegar a envelhecer, ficar caquético, porque, cara, eu acho que vai ser horrível. Horrível, horrível, horrível. Minha gastrite deu uma melhorada hoje, acordei bem mais de boa.
Eu controlar na alimentação, né? Acho que não precisava nem estar tomando remédio. Só de controlar a alimentação já ajudaria. Só que o remédio vai ajudar a doer menos, né? Até ficar 100%. Sei lá, não tenho muito o que falar. É o primeiro vídeo ainda, né? Uma coisa que eu descobri, que eu entendi, na verdade, né? É que a gente começa e depois melhora. O importante é continuar, sabe? Então eu vou tentar continuar com esse projeto. É porque eu esqueço. Eu não faço, né? Porque eu desisto. É porque eu esqueço, tá ligado? Depois que acontece é que eu fico tipo, porra, eu podia ter gravado aquilo, entendeu? Mas, bicho, é prática, entendeu? Você quer fazer uma coisa, você tem que ir tentando, sabe? Não é minha primeira tentativa. E não vai ser a última também, né? Talvez eu desista desse projeto. Quer dizer, não desista, né? Talvez eu não dê continuidade. Mas, por conta disso, o cara esquece. Às vezes o cara fica com vergonha, sai, não quer gravar em público. Mas, cara, minha intenção não é viralizar, é pegar o jeito, entendeu? Perder vergonha na câmera, encontrar um jeito aí bacana de fazer que fique legal de assistir. Eu gosto muito de assistir vídeo, tipo assim, vou trabalhar, eu não quero ficar ouvindo música, eu quero sentir que eu tô fazendo alguma coisa útil, me conectando com as pessoas. Eu gosto muito daquele Caba da Pedra, sabe? Gosto muito de ver os vídeos dele, cara. Gosto muito do Mundo Sem Fim, do Felipe Pereira. Que são pessoas que gravam o dia a dia deles, né? Aí eu pensei justamente isso, poxa, eu vou fazer também o meu. Querendo ou não, não é tão bom quanto o deles, mas é diferente, né? O meu dia a dia, só quem vive sou eu. Eu tava encaminhando pra uma vida infeliz. Isso somou nessa questão dos questionamentos que eu tive, junto com um relacionamento que hoje eu uso essa palavra de que era um relacionamento abusivo, sabe? Era uma pessoa que eu não era feliz com ela, era uma pessoa que eu gostava, mas que eu tentava muito fazer dar certo, mas quebrava nas minhas costas, tá ligado? Sempre. Era uma pessoa que nunca estava satisfeita com nada, nada que eu fazia era bom. Era uma pessoa que fazia muita chantagem emocional, era uma pessoa que tinha um pezinho ali na manipulação, sabe? E na questão do trabalho, eu estava trabalhando ainda nessa área de publicidade digital, marketing digital, com tráfego pago. Tinha o Cosidone também, fazia uns bicos assim aleatórios por fora, mas tipo assim, eram coisas que não me traziam propósito. Eu tava crescendo a empresa dos outros e eu recebia aquele valorzinho e, sabe, tipo... E aí veio esse momento de eu parar e falar assim, tipo, não, eu vou largar tudo. Eu tenho condição de largar tudo e repensar a minha vida. E eu fiz, eu deixei a minha ex, por isso que ela é ex. Larguei o Cosidone porque não era o que eu gostava de fazer. Como eu já expliquei no vídeo de morte do Cosidone, é porque, tipo assim, tudo na minha vida parece que era como é que eu posso ganhar mais dinheiro com isso. Então o Cosidone eu ficava tipo assim, como é que eu posso ganhar mais? O que é que eu posso fazer pra ganhar mais? Cara, e aí eu fazia os conteúdos muito pra agradar as pessoas, porque agradando as pessoas viralizava, viralizando eu ganhava dinheiro. Mas não era uma coisa que eu fazia por mim, era uma coisa que eu fazia para as pessoas. E era como se eu virasse um funcionário das pessoas. E tinha muitas exigências. Às vezes quando eu tentava fazer algo diferente, as pessoas não queriam, eu recebia hate, tá ligado? E isso foi muito mal, foi muito ruim pra minha autoestima, pra minha cabeça de forma geral. E aí eu larguei tudo e chegou aquele momento que eu olhei assim e falei, caramba, o que é que eu quero fazer? E eu percebi que eu não queria fazer nada. Percebi que a vida não tinha sentido pra mim. Eu percebi que pra mim a vida era uma eterna espera até a morte, tá ligado? O que é que eu ia fazer? Nada. O que é que eu queria fazer? Nada, tá ligado? Nada. Atualizando aqui pra vocês o panfleto que eu tô fazendo pro meu amigo, eu dei uma ajeitada mais ou menos como que vão ficar os elementos, né, na parte visual. Falta agora mesmo só empiriquitar. Falta só colocar mais elementos, falta colocar um fundo, melhorar o fundo, né, o fundo tá muito chapado. Esse CTA aqui, esse espaço da CTA, eu queria deixar diferente, eu ainda não sei como, eu acho que um diazinho a mais para eu pensar, eu consigo elaborar alguma coisa mais legal, né? Mas é isso. Viu como fica bem diferente? Tem que confiar no processo, cara. É o processo. Eu tava tanto tempo nessa de trabalhar e de ficar rico que eu não conseguia assistir um filme, eu não conseguia ver uma série, eu não conseguia jogar, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia fazer uma atividade, eu não conseguia gastar dinheiro, cara. Eu tinha o dinheiro, mas eu não conseguia gastar porque eu me sentia mal. Sexta-feira, cara, merece uma jantinha especial, né? Vou ver o que eu consigo comprar, cara. Eu tô com um limite aí de R$20. Vamos ver o que é que tá em promoção, ver o que é que eu consigo montar. Eu levei quase um ano, uns 10 a 11 meses mais ou menos, pra conseguir encontrar um norte. E um norte, assim, não é decidir o que eu quero na minha vida, é encontrar um norte. E aí entra a questão do porquê que eu me demiti. Cara, lá em casa tem manteiga, eu decidi fazer uma quiche. Só que eu queria fazer uma quiche de alho poró, porque eu tô meio mal da barriga, não queria fazer algo muito pesado, e o quiche já leva manteiga. Só que aí, cara, eu vim aqui no supermercado, tinha tudo, só que o alho poró que tem tá uma porcaria, sabe? O negócio tá praticamente podre. E caro, bicho, R$10 um alho poró, né?
Vou numa quitanda aqui ver se eu consigo. Eu me demiti porque eu voltei pra minha cidade, voltei pra casa dos meus pais, voltei pra estaca zero, voltei pra exatamente o lugar que eu tava quando eu saí. E por conta de um amigo em comum, eu acabei marcando uma conversa com um dono de agência aqui da minha cidade, que ele faz produção cultural. E eu queria muito, uma coisa que eu sabia que eu queria me envolver com arte. Era a única coisa que eu sabia. Como? Não sabia ainda. Não sei ainda, na verdade. Se vai ser com audiovisual, se vai ser com literatura, se vai ser com artes visuais, se vai ser com, sei lá, teatro. Não sei ainda, mas eu sabia que eu queria com arte. Então eu fui conversar com esse pessoal, que eles têm uma produtora cultural e também tem uma agência. E aí na conversa, os caras descobriram que eu trabalhava com agência, descobriram a área que eu trabalhava, ficaram muito interessados, me chamaram para participar. E eu lembro que aquilo, no momento onde eles me chamaram, eu lembro que eu tive meio que um flashback e eu tive um choque no meu sistema de tipo assim, caramba, eu sou muito bom nisso, sabe? Eu vou tirar de letra. Isso é um trabalho que eu faço há 8 anos, sabe? Quase 10 anos, cara. Porra, é o que eu preciso pra voltar à vida. E eu aceitei o trabalho, voltei a trabalhar com eles e o arrependimento foi instantâneo. A quitanda tá fechada. Vou ter que voltar lá no supermercado pra comprar. Eu vou em outra. Vou ver se em outra tem. Aproveitar que eu tô desempregado mesmo. Eu tava trabalhando num lugar difícil, com pessoas complicadas, sabe? Com um ambiente de trabalho não muito saudável, que tava me estressando, que tava me desgastando, igual qualquer trabalho vai me desgastar. Não foi o pior lugar que eu já trabalhei na minha vida, mas não foi o melhor lugar também. Deu certo, no outro supermercado tinha. Não só tinha, como tava mais novo e mais barato, cara. R$7. No outro era 10 a unidade. E tava podre, né? Tava naquele estilo lá que vocês viram. Foda. Ainda passei na Cacau Show, comprei uma trufa de maçã com nozes. Poxa, muito gostosa, cara. Oficialmente minha favorita agora. Pelo menos até vir outra, né? Eu gostava muito da de amarula. Depois de um tempo enjoa, né? A mesma coisa, comendo sempre. E aí, cara, eu fiquei olhando assim, teve um dia que eu tava lá, conversando com os donos, e eu olhei assim, parece que eu tive um estalo, parece que eu tava em transe, num transe hipnótico, e de repente alguém instalou e eu acordei, eu olhei assim pros lados, eu falei, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui, bicho? Porque de repente eu tinha voltado a ser o que eu era, aquela pessoa workaholic que trabalhava direto, sabe? No feriado de carnaval, cara, eu cheguei aí na empresa pra resolver algumas coisas, sabe? Que, tipo, não tinha urgência, não tinha necessidade, parece que eu tava me auto-sabotando, sabe? E aí eu percebi que pra os outros, eu sou muito workaholic, eu trabalho muito pra o sonho dos outros, mas pra mim eu não consigo. Eu venho há, o que, cara? 11 meses, 10 meses. Eu venho há 10 meses parado, que eu larguei tudo, e eu não fiz nada por mim. Eu nem sei o que é que eu quero fazer. Eu acho que eu quero escrever um livro, eu acho que eu quero ser escritor, eu acho que talvez eu queira escrever roteiros, eu acho, talvez, mas talvez não. Talvez isso seja uma herança de eu ter criado o Cosidone, sabe? Isso era um sonho que eu tinha na época do Cosidone, talvez eu ainda esteja apegado a isso. Eu não sei o que eu quero da minha vida. Como é que eu vou correr atrás de uma coisa que eu não sei o que é que eu quero, pô? Já o trabalho, eu consigo ter esse norte, eu consigo ter essas coisas, só que me tira a cabeça, me tira o peso de ter que pensar por mim, de ter que enfrentar a verdade, o fato de que eu não tenho personalidade. Eu matei a minha personalidade, sabe? Eu tinha quando eu era criança, só que eu não sou mais criança, eu sou um adulto. Tenho quase 30 anos nas costas, que eu vou fazer 27 já. Só que eu matei a minha criança para ser um funcionário, para ser uma pessoa que corria atrás de dinheiro, que era muito... Meu sonho era ficar rico e os caramba. E eu quebrei essa conexão entre a criança e o adulto, sacou? Eu criei um vazio no meio onde essas duas partes não se conectam, não houve evolução da criança para o adulto. Então eu não sei quem essa criança se tornou, mas não fui eu. Aquela criança gostava muito de desenhar, hoje em dia eu não sinto muita vontade em desenhar. Até desenho, mas eu fico tipo... Talvez eu precise me reapaixonar por desenho. Eu desenho até que bem, inclusive. Herança de ser uma criança que desenhava muito. Quando criança eu queria ser músico, hoje em dia eu fico tipo... Não sei se eu quero ser músico, entendeu? Quando criança eu queria ser escritor, hoje em dia eu fico tipo, não sei, sabe? Eu não sei. Talvez eu queira ser padre, talvez eu queira ajudar as pessoas, talvez eu não sei. Talvez eu queira ser policial, eu não sei. Então eu tô deixando um pouco a vida me levar e movido um pouco pelo acaso, né? Rapaz, fiz a quichezinha. Puta quichezinha gostosa, viu? Usei muito que tinha
dando sopa na geladeira, que a gente faz feira no atacadão, né? Eu trabalho, minha irmã também trabalha, então a gente contribui, meu pai aproveita e faz a festa. Compra um monte de coisa assim que a gente acaba não usando, né? Manteiga, limão siciliano, várias coisas que acabam ficando pela geladeira e acabam se estragando, eventualmente se estraga, né? E aí, última semana do mês, a gente já vai fazer feira de novo próxima semana. Gosto sempre de ir usando essas coisas. Aí eu fui vendo o que tinha na geladeira ainda que tinha sobrado esse limão siciliano, tinha sobrado a manteiga. Eu pensei, poxa, eu queria fazer alguma coisa com manteiga e limão. E aí eu pensei, né? Uma quiche. E é isso, cara. Ficou gostosa pra caramba. Eu tô aqui assistindo gameplay do Resident Evil Requiem, porque infelizmente ainda não saiu o Piratex. E eu baixei também o Resident Evil 4, o remake, pra jogar. Eu ia jogar só amanhã, só que eu não aguentei, cara. Eu vou jogar daqui a pouco. Então, tipo assim, esse vídeo eu não quero incentivar vocês a largarem o trabalho de vocês, porque o meu caso foi muito específico. Estou na casa dos meus pais, eu tenho uma vida de classe média, eu não preciso me preocupar com dinheiro hoje. Eu vim de uma infância bem pobre, mas hoje eu não preciso. Ainda bem, deu tudo certo. Esses sacrifícios que meus pais fizeram, deu certo. Da mesma forma que os meus também deram certo até certo ponto, né? Mas eu também tenho algumas rendas passivas, alguns investimentos que eu fiz, né? Eu ganho dinheiro de passivas. A polícia só não pode descobrir porque cafetinagem, infelizmente, é crime. Uma das minhas passivas está com hemorroida. Afetou um pouco a minha renda mensal, mas vai dar certo, vai dar certo. Cara, Resident Evil, uma das minhas franquias favoritas. Eu não consigo escolher uma franquia favorita, sabe? De nada. Nem falar, tipo, minha música favorita tal coisa, meu filme favorito tal coisa, porque é muito de momento, sabe? Às vezes eu tô com vontade de assistir tal filme, às vezes eu consigo assistir tal filme todo dia da semana e às vezes eu fico anos sem ver ele, mas eu não deixei de gostar, entendeu? Só enjoei por um certo momento. Eu acho que tudo é uma questão de momento, né? Meu álbum que eu mais escutei esses últimos meses foi o Dead Beat do Domando Impalas. Agora, assim, depois da 50ª vez ouvindo ele de cabo a rabo, tu cansa, né? Ô, porra, pisei numa armadilha. Então, caralho. Pera aí que eu vou ter que prestar atenção aqui. Eu decidi fazer o vídeo mostrando minha semana de desempregado até, sei lá, cara, não é a primeira vez que eu tô tentando fazer esse projeto, né? Se você faz parte das 100 pessoas que viram meus últimos vídeos, você viu que eu já tentei fazer isso antes, né? Correr atrás dos meus sonhos. Mas quais são os meus sonhos? O que é que eu quero? Não sei, velho, tá ligado? Parece que tudo é forçado, parece que eu tô me forçando a fazer tudo. Parece que se eu pudesse, a única coisa que eu fazia era ir pro meio do mato, me sentar, ver a vida passar até a hora que eu morresse, tá ligado? Tipo, a minha vontade, a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza que é o que eu quero fazer no momento é isso, é sentar e não fazer absolutamente nada enquanto eu vejo a vida passar. Feira aqui de casa é feita parcelada. A gente vai indo no supermercado, nas promoções e vai comprando o que tem promoção. Tinha um bloco de queijo, cara. O quilo do queijo estava 24, se não me engano. Comprei o bloco, foi 4 quilos de queijo, porcionei tudo, congelei, deu 16 pedaços, já porque a minha ideia era ficar entre 150 e 200 gramas. A maioria ficou acima de 200. Mas é isso, rendeu 16. A gente come por mês assim uns 2, 3 pacotinhos, então vai dar pra esbanjar. Eu sei que a gente não vai se aguentar, né? A gente vai comer mais do que a gente come nos outros meses. Vai ser um mês de fartura. Minha decisão de sair do trabalho foi muito movida a esse sentimento de, caramba, eu tô correndo atrás do sonho dos outros, sabe? Mais uma vez, de novo eu estou correndo atrás do sonho dos outros. Só que existe uma diferença. Antes, eu era lascado. A gente era uns pobres fudidos 5 anos pra trás, sabe? Aconteceram umas coisas aqui que mudaram muito a qualidade de vida da gente. A gente deu um upgrade na classe social uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Foi assim, foi da noite pro dia. No momento a gente tava contando moedas, no outro a gente tava comprando carro, reformando a casa, tá ligado? E hoje a gente vive até hoje ainda com os frutos desse momento de glória, né? Essas vacas gordas. Hoje as vacas elas estão. Então hoje eu tenho essa possibilidade que eu não tinha antes. E aí foi quando eu olhei assim na empresa e eu fiquei tipo, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Eu posso estar em casa, sabe? Eu não preciso, pela primeira vez na vida, eu não preciso me preocupar. Posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Eu acho que esse é o mínimo que eu posso fazer pra honrar o sacrifício dos meus pais. É eu ser feliz, tá ligado? É eu fazer algo que esteja alinhado com o que eu quero. Uma coisa que eles não puderam fazer. Uma coisa que até hoje eles não podem fazer. Mas hoje eu posso. Entendeu? Isso tá alinhado com o meu coração, bicho. Eu quero me demitir.
Sabe por quê? Porque todo mundo tem duas vidas. A segunda começa quando a gente percebe que só tem uma, tá ligado? E essa segunda vida, ela é muito curta pra gente perder correndo atrás dos sonhos dos outros, cara. Eu tô nesse momento da minha vida, nesse exato momento da minha vida. Então eu sei que é uma situação muito específica. É um privilégio, cara. É um privilégio do caramba que eu tô vivendo hoje. É um privilégio que eu sei que 90% da população do nosso país não tem. É por isso que eu decidi aproveitar ele, agarrar ele com unhas e dentes. E é por isso que eu decidi criar vergonha na cara e descobrir o que é que eu quero. Que eu vou fazer e eu vou descobrir. Só que agora eu vou fazer de uma forma mais sistemática, sabe? Antes eu tava muito tipo assim, não, o mundo vai me dizer, o universo vai me dizer. Cara, eu não sei o que é que eu quero, mas eu vou fazer mesmo assim, sabe? Eu tenho 3 livros escritos que eu nunca publiquei. O primeiro deles é de 2 anos atrás. Eu decidi revisar eles, editar, porque minha escrita melhorou muito nesses últimos 2 anos. Reescrever eles e publicar, independente se é o que eu quero ou não, sabe? Eu decidi fazer alguma coisa. Ao invés de ficar esperando descobrir o que é que eu quero, tipo, caramba, eu decidi fazer o seguinte: o que é que eu sou bom? O que é que eu sei fazer? Então decidi fazer um apurado das coisas que eu sei. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa com isso, sabe? E é isso. Aguarde aí os próximos capítulos. Porque minha intenção não é que esse vídeo viralize. Não, eu só quero deixar registrado pra mim e pra você também. Talvez você esteja passando por uma fase parecida na vida. Espero muito que você esteja vendo isso daqui a, sei lá, 10 anos e eu tenha sido alguém na vida. Porque senão vai ser triste pra caralho.